Olá a todos. Então vamos começar nossa primeira aula do livro de Samuel, certo? E o livro de Samuel começa de uma maneira interessante, começa com uma história pessoal. Começa com a história de Elcaná. Elcaná é uma pessoa que morava em Ramatayim Tzofim, uma cidade que hoje em dia é próxima, hoje em dia seria próximo ao aeroporto Ben Gurion, aeroporto internacional aqui de Israel. No começo das montanhas, na parte montanhosa de Israel. Essa era a região de Efraim, da tribo de Efraim, e morava lá Elcaná. Em Divrei Amim, no livro Divrei Amim, o último livro do Tanar, a gente encontra que Elcaná era o tataraneto de Korah, ele é descendente de Korah. Korah, mesmo que foi uma pessoa, foi morta, porque se rebelou contra Moshe Rabbeinu, a gente fala que o Bnei Korah Lometo, os filhos de Korah, eles sobreviveram, provavelmente não seguiram os caminhos do pai, e aí a gente vê que dele saiu Elcaná, dos filhos de Korah saiu Elcaná, e então morava nessa cidade, Ramatayim Sofim, e ele tinha duas esposas. Provavelmente a primeira esposa dele foi Haná, mas a Haná era a Cará, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E aí, ele provavelmente por causa disso, ele casou com uma mulher adicional, Peniná, e a Peniná sim teve filhos, mas o amor verdadeiro dele, ele gostava mais realmente de Haná. Isso é um ponto interessante no Tanakh inteiro, quando tem duas mulheres, qualquer pessoa quando tem, hoje em dia a gente não tem poligamia, mas no Tanakh, o judaísmo sim libera a poligamia, mas é muito interessante que em basicamente todas as histórias que tem mais do que uma esposa, acaba tendo problemas, com problemas entre as esposas e problemas entre os filhos de cada esposa, né? Como a gente conhece a história dos filhos de Jacob, Yosef e os filhos de Leá e Rachel, né? Então, tem outros exemplos assim também, mas aqui também, semelhante a isso, o Elcaná, ele tinha uma esposa que ele gostava mais, mas que não tinha filhos, a Haná, a esposa que ele gostava menos, a Peniná, mas ela sim tinha filhos. E era o costume de Elcaná, provavelmente era um costume de muitos Eudim na época, e todo ano para Shiló. E todo ano, ele ia todo ano visitar o Mishkan. O Mishkan, ele tinha sido movido, né? Depois que estava no deserto, Moshe Rabbeinu Israel construiu o Mishkan no deserto. E depois que entraram em Eretz Israel, o Mishkan ficou um tempo no Gilgal, que foi a primeira estação próxima ao Rio Jordão, primeira estação próximo à cidade de Jericó, certo? Foi a primeira estação onde botaram o Mishkan, mas depois de conquistar Eretz Israel, o Mishkan foi movido para uma área mais central. O Gilgal é no canto do país. Então foi mudado para a cidade mais central, a cidade de Shiló, né? E até hoje em dia a gente sabe exatamente ainda se chama, tem a cidade de Shiló, para o norte de Jerusalém, uns, se não me engano, 20, 30 quilômetros para o norte de Jerusalém. E naquela época, o Cohen Gadol em Shiló se chamava Eli HaKohen. Eli era o Cohen Gadol, mas o Eli já estava um pouco velho. As pessoas que realmente estavam cuidando eram os filhos de Eli, Hofni, o nome de um deles, e Finhas, o outro filho de Eli. Então, dois filhos de Eli, e a gente vai ver mais para frente que esses dois filhos eles eram bem corruptos. A gente vai falar mais sobre eles mais para frente. Mas essa era a situação em Shiló, o Mishkan estava ativo, e o Elcaná, desculpa, Elcaná, que tinha duas esposas, a Haná e a Pniná, ele ia todo ano lá e levava a família inteira, né, a Haná, a Pniná e os filhos, iam todo mundo para Shiló, que não fica muito longe, fica uns 30 quilômetros da cidade de Ramatayim Tzofim, a cidade de Elcaná. Então, eles faziam essa andada até o templo. E aí, o que acontecia? Todo ano era uma história similar, porque o Elcaná ia dividir as porções, né? Ele só trazia um corban, agradecendo a Deus por tudo, pelo ano, e o Elcaná, ele dava
porção central, ele dava uma porção especial para Haná. A Haná, ela comia meio que sozinha, enquanto que a Pniná estava com todos os filhos. Então, a Pniná e os filhos ganhavam uma porção cada um, e a Haná ganhava uma porção dobrada, uma porção especial, né? Mas ela acabava comendo sozinha, e quando a Pniná via que ela estava recebendo essa porção especial, obviamente ficava com inveja e começava a falar mal, como se fala? Encher, né? Uma palavra melhor, com certeza tem uma palavra melhor, mas não está me vindo agora. Encher a Haná e humilhar a Haná. Ela ficava tratando mal a Haná, falando, não tem nenhum filho, né? Rindo dela. E sempre isso, todo ano, quando iam para lá, acontecia a mesma coisa, e a Haná ficava muito triste, muitas vezes nem comia o korban, nem comia essa porção que o Eli deu para ela, por causa que ela estava muito amargurada, não tinha filhos. O Eli ainda tentava, o Elcaná, o marido dela, ainda tentava acalmar ela, sabe? O marido está sempre querendo acalmar a esposa, e inclusive o Passuco fala que ele falava para ela: por que você está chorando? Eu sou melhor do que 10 filhos. Né? Muito homem fazer isso, uma coisa de homem tentar resolver o problema, mas obviamente ele não vai entender a fundo essa questão, o sofrimento de Haná. Então, e aí o Tanakh continua falando, né? Isso estamos tudo no primeiro capítulo de Shemuel. O Tanakh continua falando que certa vez foi um pouco diferente. Chegou uma vez que a Haná, ela estava, depois de muitos anos sofrendo, ela teve uma reza especial. Ela chegou provavelmente a um reconhecimento diferente. E ela estava muito amargurada, ela começa a rezar, mas ela percebe dessa vez uma coisa diferente. Ela fala, Vatidor Neder Vatumar, ela faz um juramento, Adonai Tsevaot, e ela chama Hashem de Hashem Tsevakot, que é um nome, o Agmará fala que ela foi a primeira a usar esse nome, Hashem Tsevakot, mostrando que Tsevakot é todo o exército de Deus, né? Deus, ele tem controle sobre tudo no mundo, tá tudo tudo é parte de uma coisa, de uma pintura só. O universo inteiro é uma pintura só que está sob o comando de Deus. E ela finalmente percebe, provavelmente, que ela estava talvez muito focada nela própria. Então agora ela faz, em vez de focar nela própria, ela começa a falar nesse passuk, Vatidor Neder Vatomar, repete 3 vezes a palavra Amaterra, né? Eu sou sua serva. Ela percebe que ela tem que servir. Ela tem que parar de focar em receber. Nem que ser, as tesas dela talvez não tem que ser mais me dar um filho, e sim como eu posso servir. E aí ela faz uma coisa totalmente radical. Faz uma coisa que é extremamente difícil de fazer, e por isso que provavelmente demorou tantos anos para ela chegar nesse ponto. Provavelmente quando ela achou que não tinha mais esperança, que finalmente ela conseguiu chegar nesse ponto, que se você me lembrar, Hashem, eu vou dar esse filho, se você me der para mim um filho, eu vou dar esse filho para você, Hashem. Isso é uma coisa incrível. Como assim? Ela está falando que ela vai dar o filho dela para Deus. Uma coisa totalmente inesperada e surpreendente. Mas também é uma mudança de pensamento, uma mudança de foco de Haná. Ela agora não está mais pensando nela, em receber, e sim ela está falando: eu vou te dar, Hashem. Eu vou dar para você esse filho. E aí ela estava rezando lá muito, provavelmente uma reza intensa, com os olhos fechados, e dela também que a gente aprende as regras, muitas leis de reza.
ela não estava falando nada. A Haná, ela estava só mexendo os lábios, não estava falando. E aí o Eli ficava sentado perto de Ezrat Hashim, entre Ezrat Hashim e Ezrat Israel. Né? Hoje em dia, nas escavações, descobriram que tem Ezrat Hashim e Ezrat Israel. Lá em Shiloh, o Mishkan era dividido em duas partes. É como também depois virou o Beit HaMikdash. Então, Ezrat Hashim e Ezrat Israel. E as mulheres, em geral, a reza era feita no Ezrat Hashim. O Ezrat Israel era mais os korbanot. E o Eli, ele costumava sentar entre essas duas azarot. E aí ele começa a olhar uma mulher, a Haná, e ela tá, tipo, a meia hora só balbuciando coisas. Ela não estava falando alto, e sim ela estava, provavelmente, com os olhos fechados, falando, mas mexendo a boca sem falar nada. Ele começou a achar que ela estava bêbada. Então ele aproximou dela, e aqui eu estou vendo, na verdade, já passou 11 minutos desse áudio. Eu não quero que fique comprido demais, então vou parar por aqui hoje. Se Deus quiser, a gente continua a história que o Eli veio falar com a Haná na terça-feira. Tudo de bom.